Vamos então para a leitura, para darmos continuidade a este assunto glorioso acerca do batismo. Hoje nós fazemos uma leitura aqui em Atos dos Apóstolos. Esse foi o verso que nós encerramos, a semana passada. Eu sei que talvez esse assunto não lhe interesse tanto, mas é necessário que nós trazemos esse assunto, porque é de suma importância para a igreja. Eu dou meu testemunho aqui nesta madrugada, que quando eu vim para o Evangelho, quando o Senhor me chamou, eu não vi a hora de passar pelas águas. Toda semana eu estava ali conversando com o pastor e dizendo: pastor, qual o dia que o Senhor vai me batizar? Para mim, meus queridos irmãos, faltava algo, porque eu havia entendido que era necessário eu me batizar. Assim como também é necessário que você que está seguindo o Evangelho se complete, se batize em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos então para a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 17 e o verso 18, para a gente dar continuidade a esse assunto glorioso. É um assunto muito intrigante, amados, porque hoje nós sabemos que existe muitas denominações que aboliram este sacramento. É isto mesmo que você está ouvindo. Eles aboliram, eles proclamam e dizem que não é necessário passar pelo batismo, que isso são coisas antigas, coisas passageiras. Amados, isto é muito perigoso hoje, nos dias que nós vivemos. Eu me apego muito um texto que Jesus ele disse em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, amados, o amor de muitos esfriaria, e o pecado ele assume o lugar do Espírito Eterno. Então que nesta madrugada, eu não sei o momento, a hora, o dia que você ouvirá esta mensagem, mas saiba você que esta mensagem, ela falará muito forte ao teu coração, porque falou muito forte ao meu coração e todos os corações que foram batizados, assim como o jovem eunuco. Não sei se você conhece esta passagem, está registrado ali em Atos 6, ali acerca do eunuco que fora batizado pelo nosso irmão Felipe. Então vamos para a leitura em nome de Jesus. Deus abençoe minha esposa aqui, pois aí para que a gente possa visualizar melhor. Diz assim, irmãos, o verso 17 do capítulo 9 em Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: E Ananias foi e entrou na casa,
e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Até aqui era irmão Saulo. Mas depois, veja que ele assume um outro nome. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja que em muitos embates, em muitas reuniões, as pessoas até elas se apegam e dizem que aqui é batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia é bem clara que no verso 17 ele fala do Espírito Santo. Mas no verso 18 diz assim, ó: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Veja que ele foi batizado nas águas, para que não deixe dúvida para você. Você abre a tua escritura em Atos 22, verso 16 a seguir, que Paulo, em sua defesa, ou seja, dando um testemunho, porque você pode até questionar que Paulo aqui estava começando, então por isso que ele poderia ter sido batizado. Mas em Atos 22, verso 16, você vai ver que Paulo já tinha assumido o ministério da evangelização. E o maior prazer de Paulo era pregar para os seus amigos íntimos, que são os seus parentes. Isso é muito importante para este varão. Então, por isso que Paulo disse, aliás, Ananias disse para ele: E logo lhes caíram dos olhos como escamas. Ele ficou cego, porque assim que o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, que lançou-o por terra, ele ficou cego, querido. Mas depois o Senhor enviou Ananias para o libertá-lo, que ele fosse cheio do Espírito Santo, no verso 17 e no verso 18. Ele se levantou e foi batizado em nome de Jesus Cristo. Irmãos, este assunto, ele é um assunto muito glorioso. Eu não sei como que pessoas seguem pregando uma mensagem que você não pode se batizar, não deve, porque não existe mais batismo. Hoje nós vivemos pela graça. Não participa de ceia. Não tem os bons costumes, porque existem os maus e os bons. Então, querido, temos que analisar essas coisas. Como que o homem, ele tenta eliminar o texto sagrado. Porque, eu volto a dizer, se você que não assistiu a última live, você pode ver que nós falamos um pouquinho acerca do apóstolo Paulo, e hoje nós daremos continuidade, porque eu tenho que mostrar para vocês quem foi o apóstolo Paulo e pelo motivo que ele se batizou. Paulo, o texto mostra em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, 11 e 12, que ele disse que o evangelho que ele pregava, que ele anunciava, não foi instruído pelos homens. Ele falou, ele não aprendeu do velho Pedro,
Não, ele não aprendeu de João, de André, ele também não aprendeu dos demais, mas ele aprendeu diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Então vejamos aí, querido, que a necessidade que você tem que deixar com que esse algo aconteça na sua vida é cumprir com as promessas. E essa é uma promessa gloriosa, é o batismo nas águas. Olha, veja que até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou um grande exemplo. Jesus Cristo, ele não tinha pecado. Ele não conheceu o pecado como eu e você. Mas, meu amigo, por que Jesus se batizou? Então o texto segue dizendo que ele se batizou para cumprir a justiça. Assim foi o que ele disse quando ele se aproxima de João. João recusa a batizá-lo. João disse, mas eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Aí Jesus olha para ele e disse, João, deixa que se cumpre toda a justiça. É muito forte os textos, irmãos. São coisas gloriosas nesta madrugada. Madrugada onde eu e você, nós nos alimentamos da palavra de Deus, do pão vivo, queridos. Esse momento é muito glorioso, aonde muitas pessoas nesta hora, neste momento, estão descansando em seus respectivos lares, mas existe uma outra camada que estão aí fazendo atrocidades. E é necessário que eu e você, a gente nos enchemos, assim como Ananias disse para Paulo, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Vamos então encerrarmos em nome de Jesus, quando são 3h29 aqui em nossos estúdios. Graças a Deus. Chegamos mais no final de Madrugada com Deus. Nós falamos um pouquinho sobre o batismo, a necessidade de se batizar.